Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo com discos indispensáveis. Mais uma vez vou falar sobre bandas que lançaram só um disco, né? Portanto, vou falar sobre o único disco de cada uma dessas duas bandas aqui. Mas antes, vou fazer mais uma vez o convite para quem não está inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, que isso sempre dá aquela força. Quem não viu ainda os outros vídeos, já fiz vários vídeos com discos indispensáveis, sempre dando minha sugestão de dois discos, às vezes da mesma banda, às vezes de bandas diferentes. Quem não viu também fica na descrição, né? O link da playlist na descrição. Os vídeos de bate-papo que eu já fiz com várias pessoas, os últimos com o Wagner Xavier, aquele do Rock Raro, vai ficar o link da playlist também com todos os vídeos de bate-papo que eu fiz. Fica o link também do canal dele, vai ficar aqui na descrição. Quem não viu também aqueles vídeos com músicas de mais de 20 minutos, aquelas 25 músicas que eu sugeri, que eu fiz aquela seleção, né, de músicas com mais de 20 minutos, fiz em 5 partes, então também fica a playlist ali fica na descrição, assim como a playlist dos vídeos de introdução ao rock progressivo, que eu pego uma banda e falo sobre toda a discografia deles, os vídeos de collab também que eu fiz. Quem não conhece o canal, dá uma olhada aí, fica os links, tudo ficou na descrição e também só dar uma passeada pelo canal. Vou também fazer o convite, como eu falei que fica o link do canal do Wagner Xavier, vou deixar também o link do canal Ilha do Rock, para quem não conhece também, que é muito legal, um canal que está ainda, eu acho que está um pouco no começo ainda, não tem tantos vídeos, mas é muito bom. Eles falam bastante sobre, obviamente, sobre rock, vários tipos de rock, fazem lives, tem dicas de roqueiro também. Então fica o link na descrição também e já aproveito para fazer a propaganda aí, que no começo de julho eu vou falar com eles, vou participar da live, que eles fazem algumas lives, né? Eles convidam alguém para fazer. Então nessa primeira do começo de julho, na primeira quarta-feira de julho, eu vou estar na live com eles também. Vindo aqui então pro canal, pro meu canal, voltando pro meu canal aqui, vamos falar então sobre essas duas bandas que lançaram só um disco, mais duas bandas que lançaram, muitas lançaram só um disco. Às vezes a banda se desfez e cada um foi para um lado, às vezes saíram do lado da música, né? Foram fazer outras coisas. Alguns continuaram, foram para outras bandas, viraram produtores, enfim, de tudo um pouco. Primeira banda que eu vou falar aqui, o Think, essa banda aqui com essa capa sensacional. Essa capa é muito show. Tem uma banda chamada Think da Alemanha, mas não é essa. Essa aqui é da Nova Zelândia, que lançou somente esse disco que se chama Will Give You a Buzz, de 1976. Os membros da banda, então, no baixo, Alan Badger, guitarra Phil Whitehead, excelente guitarrista. Bom, todos ótimos instrumentistas, mas esse destaca, né? Bateria, o Neville Jazz, o Don Mills no teclado e o Richie Pickett na voz. Richie Pickett na voz. O Don Mills no teclado, sensacional tecladista também. A guitarra e o teclado vão muito bem nesse disco aqui, aparecem bastante. No geral, assim, antes de falar sobre cada faixa, no geral, não é exatamente um progressivo, daqueles rock progressivo clássicos, não. Ele, para mim, a meu ver, não é tão progressivo assim. É meio pop progressivo, dá para dizer. Nada de ruim, eu acho excelente, tanto que eu tô dando a dica aqui, né, sugestão. Para mim, indispensável, um disco sensacional, só que assim, quem tá atrás daquele progressivo clássico, sinfônico, totalmente, todas as músicas extremamente progressivas, não é o caso. Tem muito pop, não vou dizer pop, tem algum pop junto, tem umas coisas mais lentas, aí cada faixa eu vou dizer direitinho, mas no geral ele não é totalmente progressivo, é um pop progressivo muito bom, em que se destaca bastante a guitarra, solos de guitarra. Tem teclado também, bastante teclado. Na primeira faixa, então, Little Title, essa música é o seguinte, ela é bem movimentada, a maioria dá pra dizer que a maioria das músicas do disco são bem movimentadas, umas levadas bem rápidas, e essa é cheia de quebradeira, essa é uma das melhores do disco já, para começar já o disco super bem, ela é bem movimentada, bem cantada também, bastante quebradeira, e o que se destaca nessa música é o baixo, o baixo aqui faz miséria, todos muito bons instrumentistas, como eu falei, mas nessa música em especial, o baixo faz miséria nessa música. Muito boa mesmo, Little Title. A segunda faixa, então, Look What I've Done. Essa aqui ela é lenta. Ela é a segunda maior do disco, tem 8 minutos e meio. E ela é toda lenta, a levada dela é toda lenta. E, assim, ela é comprida para uma música lenta, né? Ela é comprida.
mas ela assim, também não é muito progressiva, ela é um pouco cansativa, tá? Para mim, talvez a mais fraca do disco, um pouco cansativa, mas ela no meio, ela tem um solo de guitarra muito bom, sensacional, e quando termina, emenda num solo de teclado sensacional também. Esses solos são muito bons. Depois volta como estava antes, cantada, estrofe e tal. É uma música legal, só que para mim as outras são melhores. Como eu falei, um pouco cansativa, talvez na primeira audição, talvez a pessoa ouvindo mais vezes. Para mim ela ainda é um pouco, eu que já ouvi mais vezes, ainda acho um pouquinho cansativa assim, mas sim, é uma música legal, com certeza. Os solos que tem valem a pena. Terceira faixa, então, Rip Off. Essa sim, essa é o seguinte, essa é uma música mais dançante, né? Começa assim um rock dançante. Também não tem muito de progressivo nessa aqui. Tem um solo de guitarra, tem acho que umas 3 vezes que vem solo de guitarra junto com o teclado, os dois fazendo mesclado assim junto. Muito legal também, certo? Muito boa. A quarta faixa eu acredito que seja melhor, Stringless Provider. Talvez seja melhor, música com quase 10 minutos e meio. A mais comprida do disco. Essa sim, no que ele canta, o Rich Pickett, nas outras ele canta sozinho. Nessa aqui a gente ouve bem mais os backing vocals, né? E fica muito legal esse jogo de vozes junto. Bem show, assim. E a levada da música é fantástica. Como eu falei, 10 minutos e meio, mais ou menos. Música comprida. E boa parte dela, essa levada aí, tem uma introdução, mas logo depois vem essa levada e aí a música fica fluindo dessa mesma maneira. Mas essa não é repetitiva, essa não é cansativa. Essa levada é fantástica, música muito boa. Tem um solo de guitarra também muito legal, e esse solo também emenda num de teclado, um Hammond, assim, dando show também, fantástico. E uma coisa interessante, como eu falei, 10 minutos e meio, aos 9 minutos muda completamente, ela muda tudo. Mas aos 9 minutos, não é no meio, depois volta, não é lá no final, faltando 1 minuto e meio para terminar, muda completamente, e daí vai até o final daquele jeito. Mas muito boa para mim, eu acho que é a melhor do disco. Essa é a primeira faixa, a Little Title, são as melhores. Talvez essa aqui seja melhor. Stringless Provider. Quinta faixa, então, a Big Ladies. Essa dá pra dizer que é mais pop ainda. Tá? Eu acredito que seja mais pop do disco. Mas não é problema, eu gosto de música pop, dependendo, é claro, né? Acho muito boa também, né? Mas bem menos progressiva, mas também muito legal. E a última faixa, que é Our Children, aí entre parênteses, Think About. Essa também é lenta, assim como a segunda faixa, a Look What I've Done. Porém, essa não cansa nem um pouco. Essa eu, pelo menos, acho bem mais legal. Acho muito boa. O Hammond dá um show nessa música aqui, tecladeira, assim, fantástica. E um solaço de guitarra com wah-wah também. Muito bom também. Um resumo, o disco são essas 6 músicas, certo? O resumo é isso, tá? É um disco de... a categoria dele é rock progressivo, sim, mas, ao meu ver, não é tão progressivo. É mais para um pop progressivo muito bom. Não deixa nada a desejar. Para mim é um disco sensacional. Tem aquelas pessoas que gostam do progressivo sem pop, né? Só progressivo. Não, eu gosto também de umas coisas um pouquinho diferentes assim. E esse disco para mim é, com certeza, para mim, na minha opinião, um disco indispensável. Muito solo de guitarra, bastante tecladeira também, bastante Hammond. E naquela primeira faixa o baixo dando um show também. Enfim, disco muito bom. O único disco dessa banda, Think, da Nova Zelândia, de 1976. Will Give You a Buzz. Muito, muito bom. All of the time, but we all realize I'm not really mine. Stringless provider lets us be as we turn surely. Segundo disco, então, desse vídeo, que eu vou fazer a sugestão, outra banda que lançou só um disco, que é o Troia. Esse disco aqui se chama Point of Eruption, também de 1976. E essa banda, sim, essa é da Alemanha. Também lançaram esse disco. É mais uma banda alemã que canta em inglês. Né? Várias bandas alemãs cantam em inglês. Essa aqui tem na guitarra e voz Elmar Wegman, teclado Peter Salvesberg. Esses dois dá para dizer que são os principais da banda, os principais líderes. Tem muita guitarra e muito teclado, assim como o Think. Lembra um pouco também. Não que o som lembra, mas também tem bastante teclado, bastante guitarra. No baixo, William Weischer. E na bateria e voz, Klaus Panevig.
Como eu falei também, já dei uma prévia, né? No geral é isso. Tá? Basicamente muito teclado e muita guitarra também. Não também é um progressivo não mais típico progressivo sinfônico, mas é mais progressivo do que o Think. As músicas são, então, entrando em cada faixa. A primeira faixa se chama She. Essa música ela tem uma introdução excelente, sensacional introdução, só que logo depois muda, né? E ela fica mais lenta, a introdução é mais movimentada, assim, meio quebradeira. Depois muda, aí fica mais lenta, um riffzinho de guitarra que vai se repetindo, bem legal. Quando o vocal canta, tem duas vozes aqui, pelo que diz, o baterista e o guitarrista. Eu acredito que seja a principal o guitarrista, que é mais comum. Eu acho que até por ele ser um dos líderes, né? Normalmente, muitas vezes, os vocalistas são os líderes, né? Então, quando ele canta, é mais dedilhado, assim, é sem bateria, é daquele tipo de música que tem, às vezes, instrumental muito legal e tal, e aí para ficar só a voz e um tempinho sem bateria, assim, às vezes só um tecladinho, aqui fica um dedilhado junto, bem legal. Tem músicas, assim, que não me agradam tanto, que às vezes eu tô ouvindo, é uma quebradeira, música sensacional, fantástica, e aí para tudo e fica só a voz, lenta e às vezes fica quase toda a música, e lá no final volta a quebradeira. As músicas assim não me agradam tanto. Me agrada mais a parte da quebradeira. Mas não é o caso aqui. Não é assim, porque ela vai alternando as partes lenta com. Não é quebradeira, é uma parte lenta com bateria, com instrumental e tal. E para a bateria fica o dedilhado e volta a cantar. Então ela vai alternando, não é toda ela daquele jeito. Uma música legal, sim, muito boa, sim. A segunda faixa se chama Battle Rock, né? Batalha do Rock, apesar do nome não dá a entender que, opa, vai ser roqueiro, vai ser aquele rock and roll, aquele rock progressivo, sei lá, do começo ao fim. Não é. Ela começa bem movimentada, começa bem rock mesmo. Depois ela fica lenta, fica um bom tempo assim, lenta, daí, e ele canta na parte lenta também, mas também não me incomoda, não é aquele tipo de música que eu falei que me incomoda. Ela tem 8 minutos, é a mais comprida do disco. E assim, ela fica lenta, como eu falei, tem a entrada bem rock, depois fica lenta, mas aos 4 minutos ela muda. Muda bem, muda completamente. Ainda lenta, mas ela fica muito parecida com a Salsa Full of Secrets do Pink Floyd, aquela parte depois que passa as doideiras da Salsa Full of Secrets, fica uma parte que é um órgãozinho bem lentinha até o final. Essa parte aí lembra um pouco, sim, lembra um pouco ali. Isso lá pelos 4 minutos, mas lá pela metade da música, né? Depois ela muda de novo, fica aquela lenta mais ou menos como estava antes, e aí entra um solo de teclado com levada lenta. Durante o solo ela volta a ficar rápida, ou seja, durante o solo ele está fazendo o solo de teclado lento e ele começa a fazer com uma levada rápida. E depois vai alternando, ou seja, essa música toda ela alterna, lento, rápido, e muito, muito legal também. E lá no finalzinho, só uma curiosidade assim, quem conhece a Musical Box do Genesis, o finalzinho da Musical Box, último, quando está terminando o solinho do Steve Hackett, aquela parte parece o finalzinho dessa aqui também. Bem parecido também, lembra muito. Apenas uma observação, uma pequena observação. Música muito boa essa aqui, Battle Rock. Depois vem uma instrumental que se chama Chromatic. É basicamente solo de teclado, solo de guitarra, basicamente solo de guitarra com bastante teclado, como eu falei. Os dois instrumentos que se sobressaem aqui nesse disco, assim como no caso do Think, no Troia também. Bastante guitarra, bastante solo de guitarra e bastante teclado. A gente ouve bastante, não que seja solo de teclado, mas ele fica bem perceptível. Quarta faixa, o Festival. Essa é interessante que é um pouco diferente das outras, porque tem os backing vocals que lembra folk, aqueles backing vocals típicos de folk. Então ela, em alguns momentos, ela parece muito um folk, ainda mais, principalmente mais lá pro final. Mas já começa os backing vocals no começo. Muito boa essa música, talvez a melhor até, Festival, talvez a melhor do disco. Ela toda, desde o começo ela tem esses backing vocals, mas lá pro final me lembra mais folk do que o restante da música. Bem legal, folk é uma coisa que eu adoro. Folk rock, assim, é muito legal. Quinta faixa, são 6 também, assim como o Think também são 6 faixas. O disco também é de 76, como eu falei, né? Tem muitas semelhanças entre esses dois, apesar do som não ser exatamente igual, né? Quinta faixa, o Sinclair, também instrumental. A exemplo da terceira faixa, Chromatic, também instrumental. Também tem bastante solo de guitarra com fuzzy, um solo de guitarra com aquele efeito fuzzy, né? Muito teclado também, é uma levada lenta.
E é interessante, na metade da música para tudo, ela tem seus 5 minutos, na metade para tudo e fica só o baixo, fazendo um sonzinho muito legal, mas logo em seguida começa a entrar os outros instrumentos de novo e um destaque, assim, um grande destaque é mais uma vez do teclado, né? Então, mais uma vez se destaca a guitarra fazendo aquele solo com fuzzy e depois o teclado não chega a fazer solo, mas é o destaque dessa parte instrumental mais para o final. Muito boa também, Sinclair, ótima música. E a última faixa, que é Choke, também instrumental, também tecladão, assim, fantástico. Guitarra, mais uma vez, com fuzzy, fazendo solo com fuzzy. Só a diferença dessa para a anterior, ela é mais movimentada que aquela. E uma outra diferença bem marcante, mais ou menos no meio, para tudo também, só que aí não entra o baixo como a outra. Entra todo o instrumento e ela fica bem psicodélica. A parte psicodélica do disco, para mim, é essa aqui. Então, quem gosta de um rock psicodélico vai adorar, principalmente essa música aqui. De uma parte pro final, ela fica mais doida, assim. Mas muito legal mesmo. É um disco progressivo também não considero ele tão progressivo assim, mas não chega a ser um pop progressivo como o caso do Think. Mas é um disco muito bom e eu recomendo, sim, com certeza. Mais um que é indispensável, o Troia Point of Eruption. Then the first group appears on the stage, their sound is ever rich. Next, the favorite group plays on its daily gig, more loud and powerful. Thousands of friends and strangers are sitting feet by feet to hear the heartbeat. Muito bem, esse vídeo então vai ficando por aqui. Mais uma vez, discos indispensáveis com bandas que só lançaram um disco, que na minha opinião são indispensáveis, são ótimos. Como eu falei, pode algumas pessoas não gostar muito, principalmente aqueles que querem mais progressivo do que pop. Nesse caso aqui tem bastante pop, mas tem progressivo, principalmente a quarta faixa, que ela é mais comprida, a Stringless Provider. Ela é mais progressiva, essa é sensacional. E aqui também, tem progressivo também. Os dois discos não são tão progressivos, como eu falei, mas tem sim as pitadas, várias pitadas de rock progressivo, bastante guitarra, bastante teclado nos dois discos, os dois de 76, os dois com bandas que lançaram só um disco. Uma coisa interessante, não que esses vídeos de disco indispensável eu queira fazer com duas bandas que têm alguma coisa em comum, mas às vezes é legal de fazer. Então nesse caso sim, nesse caso eu fiz, mas não é obrigatório, né? Quem já viu os outros vídeos vê que nem sempre é assim. Certo? Muito obrigado então a todos que estão assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu!